Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu tô vendo esse vídeo aqui, né? Vocês já devem estar vendo pela thumbnail, né? Pra ver se compensa, né? Comprar bonecos 3D, né? Seja PLA ou em resina, né? Separados aqui, né? Esses três aqui, eles são de resina. E esses três aqui, eles são de PLA. Esse aqui eu comprei em 2022 e o restante desses aqui, todos eles foram comprados em 2021. Ele tem cerca de 20 centímetros. Dá pra ver aqui no rosto dele que ele se parece com o Rugal. Então, ele tá parecido com o Rugal, né? Principalmente a sua forma Ômega Rugal. Então, por exemplo, esse é o estilo, né, do Rugal que o cara que fez, né, o artista e tal, ele optou por usar, né? Claro que em decorrência da impressora também, né, também o material usado, a tinta, acaba tendo essas imperfeições aqui na figura, né? E com o tempo, depois que tá bem seco, tal e tudo mais aparentes, né? Tem algumas falhas ali. E é interessante a gente ver aqui que essa base, ela ficou muito bem feita. Tá bem metálica, né? Até quando a gente dá um zoom aqui, é possível ver o filamento aqui, né? As texturas aqui, né? Da impressora. Aqui do Gizzy Howard, ela tem exatamente 16 centímetros de altura. E essa figura aqui, essas três figuras, elas foram feitas pela mesma pessoa. O material usado é o mesmo, a impressora é a mesma e o tipo de pintura é o mesmo também. Só mudou o tamanho, né? Então, esse artista, ele sempre me falava, olha, você não quer um pouco maior as figuras, né, tal, você quer 16 centímetros, tal, né, que era pra combinar com os bonequinhos do The King of Fighters que eu tinha. E aí, cara, então ele tá meio torto aqui, né, mano, tá meio torto, o cabelo aqui contém algumas falhas também, né, e ele acabou não pintando a cicatriz do Gizzy, né, mesmo que no material de referência que eu tenha mandado pra ele tenha tido na figura, né? Mas tá usando guia ali, tá bacana ali, né? Não é um bagulho que precisa ser 100% perfeito, né? Mas é como eu disse, se fosse pintado melhor o rosto e tivesse um pouco de shading aqui na figura, né? Estaria um pouco melhor, por exemplo. Né? Eu acho que nessas figuras aí, a do Rugal também, faltou um pouco de shading, né? Essas três figuras aqui. Então a figura aí, ok, do Gizzy Howard, né? Aliás, ele é 1 centímetro menor na realidade, ele tem 15 centímetros de altura. Então a figura, ok, legal, né? Passou ali e tal, maneiro. Se você olha de frente, mano, esse rosto do Rock Howard nem é o Rock Howard, é o Rock Howard da Shopee. Então ficou torto o Gizzy, não parecendo o Gizzy, e o Rock Howard da Shopee, né? Não tem nem o olho vermelho, né? No caso, né? E, cara, tá muito estranho esse cabelo dele, parece que é espaguete, mano. Sei lá, mano, tá... Não tá da hora, tá ligado? Quando eu vi essa figura aqui, eu quase que pedi um reembolso pro mano, né? Então, acredito que se fosse uma figura de tamanho maior, talvez o cara conseguisse ter feito, né? É da hora.
E tem outra coisa, essas figuras aqui do PLA, elas, como ele estava ali na umidade e tal, ele acabou ficando meio que criando esse molde em cima, né? Esse mofo, né? Sei lá, velho, mas com meio branco assim, tá ligado? E não tinha isso antes, né? Não tinha essa parte branca aqui, né? Até joguei um pouco d'água, mas só tinta. Parece que vai resolver. Talvez seja a degradação do PLA, né? Pelo que eu pesquisei, o PLA ele não dura muito mais assim, né? Mas isso depende muito, né? Da tinta, né? Da impressora, como eu falei. E se tem aditivos, né? Nesse PLA, né? Outros ingredientes aí, para para fazer um material de uma melhor qualidade, né? Esse Rock Howard aqui, mano, é bem boroca, mano. Esse rosto aí dele, mano, que o restante não tá ruim, tá bom até, né? A pintura e tal, tá ok. Mas esse rosto aqui dele tá horrível, mano. Tá ligado? Tem exatamente 25 centímetros de altura. Virgil do Devil May Cry, na sua forma Sim Devil Trigger, do Devil May Cry 5. E esse aqui foi de um outro artista, né, de um outro escultor, né? Que eu mandei os STL para ele. E ele fez. E vocês podem notar que ele acabou fazendo até um degradê, né? Aqui, né? Nessa parte aqui da espada para deixar essa parte aqui um pouco mais azul, né? E aqui um pouco mais azul escuro, né? E, pô, ficou muito bem feito, né? Você bate o olho, você sabe que é o Virgil, né? Na forma Sim Devil Trigger dele. Sabe que é o Virgil, né? E, cara, tá... Não tenho do que reclamar. Muito bem feito, né? Até os detalhes, ele fez mais um degradê aqui, né? E você pode ver que tem menos imperfeições nessa figura do que nas outras três, tanto que o material dela também é de resina, né? Talvez resina com algum outro ingrediente, né? E talvez a impressora do cara fosse superior a que o primeiro cara acabou utilizando. Então, esse aqui do Virgil é um dos que eu mais curti ter, né? Desses bonecos. Tinta muito boa, né? A próxima figura é a menor que eu tenho, medindo somente 9 centímetros. Essa figura ela é feita de resina com polímero, que essa figura ela é bem... tem muito shading nela, né? Ela é bem fiel, né? Ao personagem do jogo mesmo, né? Tem vários shadings, né? Vários tipos de colorações aqui de degradê, né? Na figura. A parte aí do kimono um pouco desgastado, o que faz com que ela pareça uma figura bem superior, né? A pintura, né? O nível do artista ali na hora de pintar, bem superior. Tanto que você vê, é uma figura que tem 9 centímetros de altura e o cara conseguiu fazer com que o rosto, né? Se parecesse um pouco mais com o Ryu, né? E ele acaba se parecendo um pouco mais mesmo. Não tem os olhos azuis, né? Mas aqui no kimono também ele tem as estruturas aqui, né? De loiro diferentes, né? De amarelo diferentes. No próprio cabelo dele, né? Para dar um shade, né? Então ele tá completamente fiel ao personagem.
E esse aqui é uma salva de palmas aí, que foi muito bem feito, cara. E essa técnica de coloração que ele utilizou é muito boa, cara. Então essa figura aqui valeu muito a pena, né? 12 centímetros de altura, cruzado do Ragnarok. Esse aqui, ele é bem pesado e dá pra ver também que praticamente não tem nenhuma falha assim, é perceptível na figura, né? Eu digo da impressora mesmo, né? Tipo da impressora. Tem uma pintura bacana, muito legal. As falhas onde eu notei são um pouquinho mais ali na capa, né? E aqui nessa parte de trás. Parece bastante o chibi do Ragnarok, né? Ragnarok Online, bons tempos. E parece um cruzado aí de respeito, né? É muito bacana. A sumarizar, né? Na minha opinião. Se vale a pena você comprar bonecos 3D, dificilmente, a não ser que eles sejam produzidos para a pessoa mesmo, né? A pessoa que imprima, né? Depois aplique o primer, depois pinte e tal. Dificilmente eles vão ter a mesma qualidade de um boneco tipo RAM, né? Que é feito para ser produzido em massa, né? Então, assim, nenhum desses bonecos que eu te mostrei vai ter o shading do RAM, por exemplo. Vai ter um rosto ali que eu sabe que é o Fred Mercury do Hokuto no Ken, tá ligado? Vai depender muito do artista, do material que ele tá usando, do, do tipo de impressora, do tipo de primer, do tipo de tinta que ele tá usando também. Se ele sabe pintar num nível menor, né, ali numa escala menor, os bonecos, né, os rostos também, ou se ele só sabe fazer isso a partir de uma determinada escala, né. Se vale a pena, vale a pena, mas também vale a pena o quanto de dinheiro você está disposto a gastar. Mas eu indicaria vocês a comprarem de resina, né, que é um material mais resistente e mais durável do que o PLA, né? E dependendo do preço ali, vale mais a pena. Então compensa mais, pelo que eu vejo. Então é isso aí, galera. Se você ficou até aqui, né? Valeu, um abraço aí. Tamo junto.